de acordo com o sorteio prévio. O candidato terá 90 segundos, 1 minuto e meio, para se apresentar sem apartes ou qualquer outro tipo de interrupção e dizer ao eleitor, por que quer ser o vice-prefeito de Itapema. O primeiro candidato, pela ordem do sorteio prévio, que nós fizemos no dia 16, seria hoje uma candidata a se manifestar. É a candidata Lorita, que integra a chapa com Rodrigo Bolinha como prefeito, através da coligação composta pelo PSDB, DEM, PSB, Solidariedade, PPS, PSL, PTN, PHS, PMB, PTB, PTdoB e Rede. Lorita não compareceu ao debate. Nós apenas temos a lamentar, da minha parte, como mediador, não temos aqui a Lorita, que poderia, então, também contribuir muito para com o debate. Mas, vamos, de acordo com as regras, vamos continuar, evidentemente, e vamos chamar já o segundo, que seria o primeiro, que então será o primeiro. O candidato a vice-prefeito a se manifestar essa noite é o Aldo da Praiana. É vice de Ivanor de Souza pela coligação PRB-PT. O Aldo Mário Lente tem 44 anos, é casado e pai de 2 filhos. É formado em tecnologia de processos gerenciais. É vereador suplente eleito pelo pleito de 2015. É gerente operacional da aviação Praiana Itapema pelos últimos 8 anos. Morador de Itapema desde 2008. Atualmente mora no bairro Morretes. Eu passo a palavra, então, para o candidato Aldo da Praiana para falar por 1 minuto e meio. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente à Rádio Cidade pela oportunidade do debate, que eu acho salutar para o pleito de 2016. Cumprimento os candidatos, infelizmente a candidata não veio. Cumprimento o mediador Silvio Lodge. Só vou me referendar. Meu nome é Aldo Mário Leite, tenho 44 anos, sou casado, pai de 2 filhos, nascido em Itajaí e morador de Itapema desde 2008. Moro atualmente no bairro Morretes, onde exerci a minha profissão até maio deste ano. Sou formado em processos gerenciais. Atuei profissionalmente na TIM, na Ambev e na aviação praiana, na função de gestor operacional. Minha vida política iniciou em 2011, quando me filiei ao PRB, Partido Republicano Brasileiro, o único partido que me filiei até hoje. Em 2012 fui candidato a vereador, fiquei como suplente, assumindo uma cadeira na Câmara de Vereadores durante o mês de novembro de 2015. Na ocasião, podemos realizar diversas indicações, alguns requerimentos e um projeto de lei aprovado. Ingressei na política porque acredito que todos nós devemos contribuir para a nossa cidade, para o seu futuro, para lutar pela manutenção dos seus recursos naturais. Neste pleito, coloquei meu nome à disposição como vice-prefeito ao lado do Ivanor, pois acredito que possamos realizar uma administração isenta e profissional, sem privilégios a grupo ou pessoas, aplicando os recursos de forma correta. Muito obrigado. Obrigado, candidato Aldo da Praiana. E o próximo candidato a vice-prefeito a se apresentar é Dirceu de Oliveira, candidato a vice-prefeito pela chapa do PSOL, junto com o professor William Meister. Dirceu Bernardo de Oliveira, o Dirceu do Banco, é o filho da dona Salete, que é viúva e mãe de 2 filhos. Mora em Itapema há mais de 25 anos e trabalha como funcionário do Banco do Brasil há quase 9 anos. Com a palavra, Dirceu de Oliveira. Meu sincero boa noite aí para toda a comunidade que está ouvindo, acompanhando, aos candidatos, novos candidatos, ao mediador e todos os servidores da rádio e funcionários da rádio. E eu sou o Dirceu, como o Silvio Lodge falou. Muitos aqui da cidade já me conhecem porque moro aqui há 25 anos, como já foi dito. E desses 18 anos no bairro Morretes, cresci na periferia. Sou o Dirceu do Partido PSOL desde 2011, funcionário do Banco do Brasil já há mais de 9 anos. Nós somos de um partido jovem, sim, um partido jovem, mas este partido é ficha limpa, é um partido audacioso, é um partido que não aceita coligações e luta nacionalmente para o fim das coligações de partido, por não acreditar que esta velha política seja a política ideal para o nosso país e para nosso município. Tá? A gente faz isso de forma legítima, desde quando eu entrei no partido em Itapema, estamos construindo isso de forma aguerrida. Nós estamos buscando construir nessa cidade uma cidade mais igualitária, mais justa, onde todo cidadão trabalhador tem acesso à cidade, né? Onde a gente não compactua mais com os esquemas que são feitos, favorecimentos, as grandes coligações que racham a prefeitura, onde a gente vê muitas pessoas que até então pareciam boas, mas por
por favorecimentos ou oportunidades, acabam se aliando a partidos com esquemas, partidos que já estão corrompidos em outros âmbitos. E para mim, que sou cristão, isso soa como: eu vou dar a mão para o diabo para pregar o evangelho com mais força. Não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Então, eu sou o Dirceu, estou aqui para fazer um debate franco, tá? Estou disponível a qualquer pergunta e questionamento no PSOL Itapema. Qualquer cidadão pode por ali nos questionar. Obrigado. Obrigado, candidato Dirceu. E agora, o candidato a vice-prefeito, integrante da chapa da candidata Nilza Simas, é João Emel, pela coligação PDT, PV, PEN, PP, PCdoB, PRP, PR, PSD, PROS e PTC. João Emel é especialista em direito público municipal, advogado e geólogo. Milita pela sustentabilidade e faz escola na elaboração de leis e projetos para inúmeras prefeituras de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Estimula e retém as boas práticas na administração pública como elemento primordial para uma gestão eficiente, técnica, transparente e com zelo aos recursos e aos patrimônios públicos. Passamos a palavra ao candidato João Emel, que terá 1 minuto e meio. Muito obrigado, boa noite a todos. Cumprimento inicialmente a rádio, ao Ivan, na sua gerência, por dar esse espaço, por nos possibilitar, junto com os demais candidatos, e aí já faço o cumprimento aos demais candidatos, que tenham boa sorte nesse debate, um debate de propostas, um debate de proposições positivas. Quero também cumprimentar os internautas que nos assistem, aos demais candidatos que inclusive não compareceram, os vereadores que nos acompanham nessa luta. Esse projeto que estamos propondo, numa coligação de 10 partidos, ele une um propósito muito especial, muito claro, que é abraçar a comunidade de Itapema, dando voz e vez. Esse caminho que estamos percorrendo junto com a prefeita Nilza, ele traz consigo 3 situações bastante claras. A experiência do ex-prefeito Sabino, que nos acompanha nessa luta, nessa conquista, a minha experiência na administração pública como professor da Univale, também assessor durante 6 anos no município de Itapema e diversos outros municípios, e também a vontade de fazer da prefeita Nilza. Isso é o que nos diferencia como uma proposta de mudança, uma proposta que vai trazer soluções plausíveis para a saúde, integrando as pessoas a esse caminho. Segurança é um dos nossos preocupações, trabalho, emprego e renda. Isso também é uma das nossas, privilegiando também a questão do turismo que nós temos que, e claro, a educação que... E nós vamos, depois dessas apresentações, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida com o segundo bloco do nosso debate, que é o Povo Pergunta. Voltamos a apresentar Eleições 2016 Cidade FM, no debate com os candidatos a vice-prefeito de Itapema. Estamos de volta com o nosso debate com os candidatos a vice-prefeito da nossa querida cidade de Itapema. E nesse bloco, conforme anunciamos, o Povo Pergunta. Então eu vou explicar o que vocês já sabem, evidentemente, mas durante os últimos dias, desde que foi anunciado, as pessoas têm entrado em contato com a Rádio Cidade através das redes sociais e enviado as suas perguntas sobre os mais diversos temas. Tínhamos que fazer, evidentemente, uma seleção de temas. E qual é que foi o critério para selecionar? Aqueles temas, aquele tema cujo tema reunia o maior número de pessoas interessadas naquilo. Então, as perguntas foram selecionadas. Teremos 2 rodadas de perguntas, são 3 candidatos, são 6 perguntas, seriam 8, mas serão 6 perguntas. Tínhamos que selecionar, evidentemente, porque foram muitas, eu não tenho um número aqui. Eu trago aqui o nosso diretor-presidente, o Ivan Resner, para dar uma boa noite para os ouvintes e dizer da sua satisfação pela participação, pela participação dos nossos queridos ouvintes internautas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade, nossos colaboradores, o Aldo da Praiana, o Dirceu do Banco, o professor João Emel, enfim. Esse quadro, esse bloco, que foram feitas perguntas, foi feito entre nós numa situação onde isso já tinha sido resolvido junto com todos os representantes dos seus partidos quando a gente mostrou o debate político a eles.
E escolhemos isso, seria muito importante, onde a comunidade muitas vezes tem o interesse de fazer uma pergunta e não tem muitas vezes ao acesso. Então disponibilizamos nossos meios de comunicações, que rede de WhatsApp, até mesmo o e-mail da rádio, e as pessoas passaram perguntas. Tivemos inúmeras perguntas e as perguntas escolhidas, como o seu Silvio Lodge nos falou, foram os seguintes, foram as perguntas que tiveram mais importância e mais quantidade de perguntas. Obviamente que pegamos as perguntas que foram bem esclarecidas, né? As perguntas bem esclarecidas, e demos o inteiro teor e sigilo para que isso acontecesse. E nós estamos honrando isso. Se alguém quiser ver, obviamente eu não mostrarei em função de quê? De que nós demos o sigilo das pessoas que iriam fazer essas perguntas e nós vamos honrar o nosso compromisso. Obviamente que atenderemos um apelo judicial se caso for necessário, mas até então não vamos fazer não disponibilizaremos as pessoas para ver as perguntas. E foram as perguntas bem elaboradas, a questão de estrutura, a questão de saúde, a questão de turismo, questão de, enfim, todos os meios que a cidade precisa. Está bem, tem que melhorar algum assunto que as pessoas queiram saber. Então deixamos livre para que as pessoas fizessem as perguntas. Neste momento, estas perguntas, esses 2 blocos, são feitos por pessoas da nossa comunidade. Itapemense, ouvinte da Rádio Cidade, eleitor e munícipe itapemense, sem dúvida alguma. Nossa prioridade é dar voz ao munícipe itapemense. Seu Silvio Lodge. Muito obrigado, Ivan. E para quem está ouvindo em casa e também para os nossos candidatos a vice, nós temos aqui na frente 2 urnas, dois recipientes, são 2 aquários, aquele aquário de botar o peixinho, né? Ou outra planta também serve, né? Hoje teremos esses 2 aquários com o nome, com os 3 nomes dos candidatos que estão participando e o outro com as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Eu vou sortear o nome do candidato. Em seguida, eu sorteio a pergunta, eu faço a leitura da pergunta e antes do candidato responder, ele vai escolher quem deve comentar a sua resposta. Então, entenderam a mecânica? Bom, o candidato que vai responder, aquele que eu sortear e que vai, depois de eu ler a pergunta, ele terá 60 segundos, 1 minuto, 60 segundos para a resposta. O comentário será de 30 segundos. E quem respondeu a pergunta, então, terá mais 30 segundos agora para uma possível réplica. Entendido? O ouvinte também entendeu? Vamos então ao sorteio do primeiro candidato que vai responder para o ouvinte, para o eleitor de Itapema. O candidato é João Emel. João Emel já está a postos. Eu vou então fazer o sorteio da pergunta. Está aqui a pergunta. Preste atenção, João Emel, e veja quem é que deve comentar a sua pergunta antes de começar a responder, por favor. Eu sou moradora de Itapema e há 20 anos utilizo o posto de sangue e chego às 5 horas da manhã. Perdão, posto de saúde, perdão, eu li errado. Que sangue? É que eu estava com a sombra aqui. Vou repetir. Sou moradora de Itapema e há 20 anos utilizo o posto de saúde e chego às 5 horas da manhã e muitas vezes não consigo ficha. O que você vai fazer para solucionar esse problema? A pergunta então é exatamente essa. O que você, João Emel, pode fazer junto ao prefeito, já que você é vice-prefeito, para solucionar esse problema dessa moradora de Itapema há 20 anos que utiliza o posto de saúde, chega às 5 horas da manhã e muitas vezes não consegue uma ficha? Quem é que você escolhe dos 2 outros candidatos para comentar a sua resposta? Meu amigo Aldo. O Aldo da Praiana vai comentar. Ok, então o senhor tem a partir de agora 60 segundos, 1 minuto. Essa questão de saúde, Silvio, já cumprimentando, é muito importante para o nosso governo. Nós, quando assessores do prefeito Sabino Busanello, construímos 7 postos de saúde nessa cidade para evitar que isso acontecesse. Faltava uma estrutura física para que os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde pudessem trabalhar. Essa parte de infraestrutura foi toda ela realizada naquele período. A partir de então, nesses últimos 3 anos e meio, nada mais foi construído. Aliás, um posto de saúde começou a ser feito no Alto São Bento e até hoje não foi concluído. Ou seja, uma incompetência na gestão da saúde se instalou nesse município.
município a partir desses últimos 3 anos e meio. A Nilza, que é a nossa candidata a prefeita, tem um cuidado muito especial porque cuida das pessoas e ela tem esse carinho muito grande da saúde. As pessoas estão pagando para alguém ficar na fila. Isso não é mais possível. O que nós temos que fazer é uma informatização, um aumento de número de médicos para que cada posto fique interligado e principalmente que os postos, pelo menos um no Morretes e um na Meia Praia ou no centro, fique aberto até um horário mais estendido, possibilitando que essas filas então diminuam e que não aconteçam efetivamente. Candidato a vice João Emel e os 30 segundos para o comentário do candidato a vice Aldo da Praiana. Candidato e Silvio, o nosso governo, ele também pesa pelo respeito com a comunidade. Nós temos certeza que a pessoa não tem sentido a pessoa ir 5 horas da manhã para um posto de saúde. O nosso governo se compromete a fazer um sistema de seleção para que essas pessoas não precisem ir ao posto tão cedo. Nós vamos melhorar muito os postos de saúde, vamos aumentar o corpo técnico para que essas pessoas realmente consigam ter um atendimento condizente com a sua necessidade. Muito obrigado, candidato João Emel. O Aldo falou muito bem nesse sentido. É importante dar agilidade a essa marcação das consultas e que elas sejam cumpridas. Exatamente fazendo com que todos os postos sejam interligados. O aumento do número de postos já é necessário, já é sentido pela população. O SERES faz um tratamento especializado, já atende essa demanda, mas quando a pessoa vai no posto de saúde, às vezes ela deveria ter ido no hospital, e assim vice-versa. Às vezes ela vai no hospital e deveria ter ido no posto de saúde. Como os postos ficam fechados no final da tarde, 5 horas, todo mundo se desloca ao hospital e ele não resiste mais ao atendimento de toda essa demanda. Então é necessário novamente reinstalar, criar e construir mais postos de saúde na cidade. Ok, muito obrigado. Próximo candidato a responder perguntas do público é o Aldo da Praiana. O candidato Aldo da Praiana vai responder a pergunta que nós vamos formular aqui agora. Candidato Aldo da Praiana. O itapemense tem estado mais tempo no trânsito, especialmente nas segundas e terceiras avenidas. Um trajeto que durava 2 minutos, hoje leva 20 minutos. E isso na baixa temporada. Qual a sua ideia? Qual a ideia do candidato a prefeito que o senhor está junto para que isso não piore ao longo dos anos? Quem é que o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Dirceu. O candidato Dirceu do Banco. Pois não, o senhor tem então 60 segundos a partir de agora. O nosso governo tem uma preocupação muito grande com a mobilidade urbana, até mesmo que eu derivo do transporte coletivo, que atinge bem esse fato. Na realidade, o nosso governo se preocupa em incentivar o uso de bicicletas através da criação de ciclovias, o uso do transporte público melhorando muito. Nós temos ciência que o transporte público da cidade é deficitário, tem que ter um auxílio público. Nós temos que fazer campanhas para que a população realmente utilize o transporte público e que realmente saia, caminhe, utilize a nossa cidade de forma correta. Porque as vias, infelizmente, pelo número de carros que nós temos hoje, são muito pequenas. E na Meia Praia, principalmente pelo valor muito alto das indenizações que seriam necessárias para mudar essas vias, seria inviável para a prefeitura fazer isso. Mas nós temos uma solução. Com a outorga onerosa, que é colocada no plano diretor, nós separaremos valores para investimento nessas indenizações e melhoraremos o trânsito em Itapema. Pois não, candidato, para seu comentário, candidato Dirceu do Banco. 30 segundos. Ok, então, nesse tocante, a gente acredita piamente que transporte público é a solução viável econômica para que esses acúmulos no trânsito sejam diluídos, né? No entanto, não tem como ter um transporte público com um valor que é praticado em Itapema justamente pela falta de abertura de outras empresas explorarem esse transporte. Não tem como uma empresa ter a concessão do transporte público em Itapema, fazendo com que o valor seja inacessível ao trabalhador, e isso faz com que, ao invés de 40 pessoas num coletivo, tenham 40 carros na rua. Isso torna o transporte de Itapema, o deslocamento de Itapema inviável totalmente. Ok, muito obrigado. Aldo. Eu concordo em parte disso. Como eu derivo do transporte coletivo, nós sabemos que o valor hoje de uma passagem de transporte coletivo, ela onera bastante o salário das pessoas.
Só que assim, nós temos que investir também nas empresas de transporte coletivo. O custo do diesel, o custo da manutenção de um veículo hoje, ele é muito alto. Então nós temos que incentivar as pessoas a usar, e com o uso consciente, quanto maior o uso, mais ônibus vão ser possíveis, mais linhas poderão ser ativadas. Ok, muito obrigado, candidatos. E o próximo candidato a perguntar é exatamente o Dirceu, era o último aqui do nosso recipiente. E a pergunta para o Dirceu é a seguinte: eu sou deficiente físico e sei o quanto é difícil o deslocamento em Itapema. Atravessar a rua com poucas faixas de pedestres, calçadas quando existem sem as mínimas condições e muitos locais sem acesso adequado. A pergunta desse deficiente físico: tem como mudar essa realidade? E é claro que você tem só o candidato João Emel para responder, não é verdade? Porque ele não respondeu ainda nenhuma vez. Correto, não tem problema. Nessa rodada, quem sabe na outra. Ok? Então, o senhor tem 60 segundos para responder essa pergunta do deficiente. Ok. A minha resposta é bem simples. Eu não sou deficiente e tenho a mesma dificuldade. Inclusive, eu acessava por uma ponte no centro de Itapema que foi derrubada sem a devida verba para construir uma nova. E isso tudo é a falta de prioridade na gestão e a falta de planejamento. Eu estou há 25 anos em Itapema e não vi nenhum governo com um projeto de 15, 20 anos, porque todos os governos se limitam aos 4 anos, onde ele fará a gerência e tirará o que pode dali para se favorecer, para favorecer o seu partido e a cidade que se resolva com suas perdas. Então, isso é um problema muito grave para o deficiente, mas a solução, como o Aldo bem disse, é um reinvestimento em toda a estrutura urbana de Itapema, que o plano diretor quer contemplar, mas o interesse de meia dúzia de financiadores de campanha não deixa a gente progredir a cidade, porque não tem como instaurar aqui um programa de cidade de 10, 15 anos que valorize o morador, que valorize o trabalhador, que valorize o transporte de bicicleta, o cadeirante. Não tem como, porque esta cidade trabalha há muito tempo para favorecer meia dúzia de empresários. Essa lógica tem que mudar, essa lógica de cidade tem que mudar. 30 segundos para o candidato João Emel. O nosso governo se propõe, Silvio, a fazer um programa, um governo transparente. E a transparência significa ouvir as pessoas, principalmente essas pessoas que são mais prejudicadas. Nós fomos assessores de um governo de 6 anos aqui em Itapema, onde nós colocamos, por exemplo, só para exemplificar, elevadoras nas escolas públicas para que os deficientes pudessem subir de andar. Nós fizemos o Parque Calçadão com ciclovia. Nós fizemos audiências públicas para ouvir as pessoas sobre onde e o local para a colocação dessas ciclovias. Isso tudo tem que ser retomado. A oitiva das pessoas, dar às pessoas a voz e a vez de falar, e principalmente esses que mais sofrem, é o que nós temos que fazer. Só eles sabem a dor que eles sentem e só eles sabem dizer para nós o que nós devemos fazer. E isso é que é um programa de governo com transparência e participação popular. Obrigado. Dirceu, 30 segundos para a réplica. Então, toda essa lógica de administração, ela tem que ser voltada ao trabalhador, é o programa que o PSOL defende, porque o PSOL é o partido que defende a classe trabalhadora, não é porque eu sou servidor público que eu sou diferente de todos os outros trabalhadores de Itapema, e é fato que não existe administração. Esse grupo político é o mesmo grupo, continua sendo uma pessoa que quer continuar patrocinando esse tipo, já tem 3 candidatos para votar, né? Eu me dou o direito, eu me reservo o direito de, como cidadão indignado, trazer aqui a voz do meu partido e a voz de um cidadão como protesto, tá? Por uma lógica política que vem sendo utilizada nessa cidade pelos mesmos grupos, repito, tá? Pelos mesmos grupos que não tá nem aí pro trabalhador. Prova disso é que a Meia Praia está com 80% da sua área desocupada, né? Ok, muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Teremos mais uma rodada ainda nesse bloco. E você, meu caro ouvinte, meu caro eleitor de Itapema, está gostando? Está acompanhando também pela internet? Você está sentindo a sua presença em algumas dessas perguntas que foram feitas? Um trabalho muito especial, com muito carinho pela equipe que é a Rádio Cidade, para selecionar, repito, aquelas perguntas, aqueles temas que tinham o maior número de participantes, de pessoas querendo saber sobre aqueles temas. Esperamos estar realmente atendendo a todos os interesses dos nossos ouvintes, dos nossos eleitores. Vamos então a mais uma rodada de perguntas, repetindo sempre que todos devem comentar e todos vão responder. E quando acontece de no final alguém não ter participado, só não há como evidentemente retornar, né? Ok? Vamos então, eu já coloquei aqui os nomes de novo no recipiente e o primeiro candidato é João Emel.
O João Emil vai responder nessa segunda rodada de perguntas, e a pergunta é a seguinte: você, como candidato a vice, João Emil, o que pensa sobre o plano diretor? Você é a favor ou é contra? Quem deve comentar a sua resposta? Vou alterar um pouquinho, vou dar a oportunidade para o Dirceu. Dirceu, pois não, 1 minuto para sua resposta. O plano diretor foi discutido já no governo do prefeito Sabino e voltou à tona numa discussão agora através de alguns delegados. A participação foi intensa, esses delegados devem ser respeitados, as suas opiniões e seus votos. Esse plano depois foi concluído com algumas modificações que os delegados até não concordaram. Não chegou na Câmara de Vereadores ainda. Eu entendo que deve ser discutido, amplamente discutido, esse plano diretor junto à comunidade, e é nas comissões, principalmente na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, que isso deve ser, e também tem uma comissão permanente lá na Câmara para discutir essa questão urbana, de urbanização, de planejamento urbano. Então essa discussão tem que ser ampliada, ela não pode ficar restrita. A população tem que participar, os empreendedores, os construtores, os que investem na construção civil, que é um grande mote de geração de emprego e renda na cidade, devem ser ouvidos amplamente. E isso deve ser feito num governo transparente e democrático. E é isso que nós sugerimos. E aí nós passaríamos então a ter uma opinião formada, baseada nessas opiniões de quem investe, quem sofre as consequências de uma construção, às vezes que retira o sol da praia e etc. Então isso nós temos que rediscutir, e quando chegar na Câmara será o momento para isso. Ok, muito obrigado. Candidato a vice, Dirceu do Banco, 30 segundos para o seu comentário. Totalmente a favor, inclusive parte do nosso partido é delegado deste plano, neste projeto aí que a gente trabalha junto com a população e tem tentado aí atender os anseios da população. Sou obrigado a discordar do colega que não tem que ser atendido o empresário, apesar de ele gerar emprego aqui. A cidade, ela tem que ser governada para os moradores, para os munícipes, para toda a classe trabalhadora. Essas pessoas têm que ter pleno acesso à cidade, e o plano diretor tem que contemplar essas pessoas. O empresário é importante, sem trabalhador não existe empresário. Isso é uma lógica, né? Não vou aqui entrar no mérito porque não tenho muito tempo, mas o plano diretor é fundamental, e ele foi feito por delegados com técnicos que auxiliaram no projeto, e meia dúzia de políticos e meia dúzia de empresários não tem capacidade técnica para discutir o plano que foi elaborado por 2 anos. Assim a sociedade não sente respaldo do poder público, e por isso existe essa descrença na política no Brasil. Ok, muito obrigado, candidato João Emil, 30 segundos para... Só para lembrar que eu não disse que esse plano deve atender os interesses de A, B ou C. Eu disse que deveria ser discutido novamente e amplamente discutido com transparência, com a participação de engenheiros, arquitetos, geógrafos, inclusive, para que eles possam opinar acerca do que é melhor para a cidade. A cidade se faz em cima de um plano diretor, isso é uma obrigação. A lei 10.520, a lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, prevê exatamente isso, com participação popular. Deve ser audiências públicas prévias para que possa esse plano ser aprovado na Câmara. Eu, como vice-prefeito, farei essa fiscalização, que isso é um dos motes, isso é uma das obrigações, está previsto inclusive no artigo 39 da Lei Orgânica do Município, que o vice faz esse papel de atuar com missões especiais em nome do governo instalado, no caso da Nilza, que será a nossa prefeita. Ok, muito obrigado. O próximo candidato a responder perguntas do público, do eleitor, do cidadão itapemense, é Dirceu de Oliveira. Dirceu de Oliveira vai responder a seguinte pergunta. No Brasil, o Estatuto do Desarmamento prevê, artigo 4º, os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Eu não sei se eu entendi mesmo, acho que ele prevê isso, o estatuto. A implantação, na sua opinião, candidato, a implantação da Guarda Municipal Armada em Itapema estaria no plano de governo do seu candidato a prefeito? Quem é que o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Aldo. O Aldo da Praiana. 1 minuto a partir de agora, candidato. Ok. Segurança pública, ela não pode ser restrita à questão da Guarda Municipal. Nem tudo que a lei prevê é correto ser implantado, porque isso é uma discussão que deve ser levada à sociedade. A Guarda Municipal Armada, a única coisa que ela fará, no nosso consentimento, é aumentar o índice de violência na nossa cidade e botar mais armas na cidade. Ao passo que a polícia que nós temos em Itapema é uma polícia eficiente, uma polícia trabalhadora, atuante, e nós não temos a necessidade desse tipo de civilização armada no nosso município. Eu acredito, e o partido defende isso plenamente, na fomentação da Guarda de Trânsito Municipal, que tira
tirará muito do peso dos ombros da PM, que hoje tem que passar parte do seu efetivo para cuidar do trânsito, não é incumbência da polícia. A guarda municipal poderia, inclusive, nos portões de escola, enquanto os alunos saem, inibir o tráfico de drogas e a captação e receptação de jovens para o tráfico, o que também desoneraria um pouco a PM. Então, isso daí é uma falácia, é instituída por governantes que já assumiram a falência política do Brasil, tá? Então, nós, como PSOL, nós somos um partido que defendemos a progressão da cidade e a evolução da população, não o armamento, não a violência, tá? Sim a educação. Vamos investir em educação e menos armas. Ok, muito obrigado. 30 segundos para o comentário. Eu concordo, Disseu. Eu acredito que uma guarda armada em Itapema não resolveria o problema. Nós temos que focar em educação, temos que trabalhar com o ProERD, que é um programa muito interessante, e temos que ter em Itapema uma guarda patrimonial e de trânsito. Isso sim, essa guarda vai contribuir junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, vai ajudar a dar a sensação de segurança. Nós não precisamos de pessoas armadas, nós precisamos de pessoas seguras, nós precisamos ter sensação de segurança. É isso que o povo quer. E com organização do município, com uma gestão correta, aplicando o dinheiro corretamente, com certeza nós vamos conseguir fazer isso e ter uma cidade mais segura. 30 segundos. Uma gestão, ela tem que primar pelas necessidades da população. Então, uma gestão democrática, como defende o PSOL, é uma gestão que vai ouvir todo mundo, inclusive um conselho de segurança que deve ser implantado nessa cidade imediatamente, com a participação da PM, Polícia Civil, moradores, ProERD, que é a parte da PM que faz o trabalho nas escolas de prevenção, e inclusive com os pais e trabalhadores da cidade, os pais, professores, todas as pessoas que estão envolvidas na base da violência, na base dos problemas que nós temos, que são problemas sociais, não são problemas de polícia, às vezes são problemas de educação, de organização, de prevenção e o combate eficiente, não o combate violento à violência. Obrigado, candidato. E agora vamos à participação, o último nesse bloco, do Aldo da Praiana. E é claro que o Aldo vai ter como comentarista, não? O João, que foi o único que não respondeu até agora. Então vamos à pergunta para o Aldo da Praiana. O que tem os candidatos em seus respectivos planos de governo? E aqui então vamos dizer, o que tem o seu candidato a prefeito em seu respectivo plano de governo para diversificar o nosso turismo o ano todo e não somente 3 meses de verão? Você tem 60 segundos para responder e o candidato João Emel vai fazer o comentário. Nosso candidato Ivanor, ele foi secretário de turismo no período de 2011 a 2012. Nesse pequeno período, ele já conseguiu diversificar muito o turismo de Itapema. Eu acredito que o turismo de Itapema falta organização e capacidade. Nesse período ele conseguiu trazer jogos universitários de praia, nesse período ele conseguiu trazer vários shows, teve em conta terceira idade. Itapema, ela precisa de um turismo o ano todo, ela não pode ter um turismo somente de praia. Nós temos que mudar muito em Itapema, nós temos que criar opções de lazer, temos que criar opções culturais, temos que trazer um shopping para Itapema, temos que trazer um cinema para Itapema, para que os turistas realmente tenham o que fazer em Itapema. Não adianta nós queremos viver de turismo sem dar uma estrutura. É extremamente necessário e isso o nosso governo vai fazer. Com a experiência que o Ivanor teve na Secretaria de Turismo, com a experiência que ele tem de gestão, com certeza nós vamos fazer o turismo de Itapema crescer muito e crescer com qualidade, que isso é importante. Não adianta crescer desordenadamente, tem que crescer com qualidade. Candidato João Emel. Nós já fizemos muito pelo turismo, quando da construção do Parque Calçadão, na época do prefeito Sabino, já fizemos muito com a grande novidade e necessidade para os moradores e também para a diversificação do turismo rural. No Alto Areal também nós temos uma área afeita a essa gastronomia rural e isso só é possível se houver uma infraestrutura. Essa infraestrutura passa por uma boa estrada, uma boa pavimentação, com drenagem, com uma obra bem realizada em ambos os lugares. Então esses 2 lugares é que serão privilegiados para que o turismo seja o ano todo. 30 segundos. O nosso governo também acredita que o turismo rural é extremamente importante, o turismo de arvorismo, o turismo ecológico é muito importante. Só que nós temos que ter consciência de uma coisa: se nós continuarmos autorizando a derrubada dos morros, se nós continuarmos autorizando construções em locais onde existem nascentes de água, nós não teremos água em Itapema e não existe turismo sem água. Então nós temos que focar muito nisso, temos que cuidar muito disso e também um turismo muito importante que poderá ser criado em Itapema e melhorado é o turismo religioso. A região tem muita gente que é adepta do turismo religioso e a gente precisa criar estruturas para atender essa demanda.
Obrigado, candidato. Obrigado, candidatos. Encerramos mais esse bloco. Vamos então para o intervalo comercial. Voltamos em seguida com candidato perguntando a candidato. Apresentar Eleições 2016 Cidade FM. No debate com os candidatos a vice-prefeito de Itapema. Estamos de volta, 20h49, aqui pela cidade, debate entre os candidatos a vice-prefeito de Itapema, essa oportunidade que a Rádio Cidade está dando para que o eleitor itapemense, para que o ouvinte da Rádio Cidade conheça o que pensa, conheça as propostas e conheça principalmente o que pensa o candidato a vice-prefeito, aquele que vai ali ajudar a influenciar o prefeito, faça isso, faça aquilo, enfim, é importante então a presença do vice. Nós achamos que é muito importante a presença do vice-prefeito e é por isso que a Rádio Cidade deu essa oportunidade para que todos os candidatos a vice participassem desse debate. Bom, nós teremos 2 blocos iguais. Esse é o terceiro bloco e depois o 4 também. Para o ouvinte que está em casa, eu vou fazer a explicação aqui. Pela ordem do sorteio, aquele sorteio que fizemos, o candidato número 1 vai escolher o candidato que vai responder. Ele escolhe o candidato que deve responder a sua pergunta. E depois que fizer candidato pergunta, resposta, réplica e tréplica, o candidato que foi escolhido para responder é que vai escolher o próximo candidato. É claro, nós temos 3 candidatos, terá um que não vai ter quem escolher, vai ser aquele candidato que não respondeu. Não podemos repetir. Esta será a rodada primeira deste bloco. Então, como nós não temos a primeira candidata pela ordem do sorteio, que seria a Lorita, vamos começar então pelo Aldo da Praiana. Aldo da Praiana, quem você escolhe para responder a sua pergunta? O João Emil. O candidato João Emil vai responder. Então, será assim, a pergunta do candidato Aldo será de 30 segundos, a resposta de 60 segundos, a réplica do candidato Aldo de 30 e a tréplica do candidato Emil de 30 segundos. Começando a bater agora, 30 segundos para a pergunta. Candidato João, no seu plano de governo da sua candidata, consta vai garantir a equidade no acesso à saúde com especial atenção aos pobres, o que requer a elaboração regular de indicadores sobre o progresso na redução das disparidades. O que quer dizer isso? Como será feito? Isso é a questão da anotação de todas as pessoas que são atendidas na rede pública. Hoje nós temos o que na rede pública? Um atendimento isolado em cada posto de saúde e também no hospital. Nós temos que ter um prontuário que circule entre os computadores de toda a rede pública para que faça com que todo médico saiba o tratamento que já foi iniciado, os remédios que já foram ministrados, e isso, a nossa candidata Nilza é especialista, é enfermeira, cuida muito disso, tem vários anos a serviço disso, inclusive é da rede pública. Então, nós já tínhamos realizado essa unificação de informação e o hospital hoje está isolado, ou seja, a pessoa vai num posto de saúde, ela é atendida, depois ela se desloca ao hospital, lá no hospital exigem todos os exames novamente, refaz tudo novamente, e isso atrasa o atendimento, isso faz com que as filas aumentem e as pessoas sejam mal atendidas. E além disso, depois de constatado a doença, a pessoa é indicada uma medicação e ela também não tem às vezes acesso a essa medicação, porque às vezes falta médico, às vezes falta remédio, quando não falta remédio, falta médico, e nesse nosso programa de governo nós vamos exatamente resolver isso através desse sistema integrado de informações com toda a rede, tanto hospitalar como das unidades de atendimento emergencial. Ok, 30 segundos, Aldo, para réplica. No nosso governo, nós vamos dar realmente a atenção necessária à saúde. Vamos utilizar corretamente os valores destinados à saúde. Vamos buscar os valores no governo do Estado, das especialidades. E acreditamos que com essa atitude, com esse método de trabalho, nós vamos acabar com o assistencialismo que existe hoje em Itapema. Infelizmente, em Itapema hoje, diversos políticos, digamos assim, entre aspas, diversos políticos usam o assistencialismo como busca de voto, porque as pessoas elas ficam muito carentes e ficam reféns desse tipo de processo. Isso é fruto, Aldo, exatamente do mau atendimento no serviço público. Isso faz com que as pessoas recorram a algumas atitudes até não aconselháveis,
mas o gestor público, que hoje em Itapema tem 39 milhões para gastar, porque o orçamento desse ano é de 178 milhões, com 39 milhões é possível fazer uma saúde pública decente, através do SUS. Nós temos uma proposta também de fazer um hospital que tenha duas entradas, um hospital com entrada pública e uma entrada privada, para que os convênios sejam assinados e que possam as pessoas que têm convênios não irem para a rede pública, e sim para os seus próprios convênios, que hoje estão indo a balneário. Então, com essa situação, nós resolveremos também, em parte, essa situação da saúde aqui no município. Ok, muito obrigado. Agora, pela regra, o candidato João Emel pode escolher entre o candidato Dirceu do Banco ou Aldo da Praiana para responder. O Aldo, a lei de responsabilidade fiscal prevê que o gasto com o pessoal na administração pública, no Poder Executivo, não pode ultrapassar 54% do gasto de todo o orçamento. Nesse período desse governo, né, ao contrário do governo passado, onde eu fui um assessor jurídico e aconselhei e sugeri a redução, inclusive, de cargos em comissão para resolver isso, nós tivemos já 4 notificações que o prefeito atual recebeu por estar no limite de gasto com o pessoal, ou seja, nós estamos hoje com 57% de gasto com o pessoal aqui no município. Isso faz com que não haja investimento em obras e infraestrutura. O que tu pensa em fazer no teu plano de governo, ou junto com o Ivanor, acerca disso? 60 segundos para a resposta. O nosso plano de governo e o nosso governo, ele vai gastar responsavelmente isso. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir o número de funcionários. Com a redução do número de funcionários, não é a redução por redução. Na realidade, o que nós precisamos é otimizar, fazer com que o funcionário seja proativo, fazer com que o funcionário seja produtivo para a prefeitura. Hoje se tem uma cultura que o funcionário público não faz nada. Não é verdade. Nós temos que ajudá-los, profissionalizá-los, melhorá-los, capacitá-los para que eles possam atender. O nosso governo também vai reduzir o número de cargos comissionados. Com essa redução de cargos comissionados, vai sobrar dinheiro, e muito dinheiro para aplicar nessa cidade. Isso não é nem uma questão de gerência, é uma questão de respeito ao dinheiro público. Candidato João, tem 30 segundos. É interessante que se saiba, né, que os servidores ocupantes de cargo efetivo fizeram concurso e deverão permanecer e deverão terem um tratamento condigno com a sua função. Eles prestam serviço ao povo, ao público, por isso que são chamados de servidores públicos. Então, um plano de carreira do magistério que clama por isso, um plano de carreira para os motoristas que clamam por isso, que param numa determinada letra do plano de carreira, isso tudo tem que ser retomado. A diminuição de cargos em comissão é urgente, é necessário. Já fizemos isso quando fomos gestores aqui junto com o prefeito Sabino. E vamos fazer novamente essa redução através de uma reforma administrativa prontamente ao assumirmos a prefeitura. 30 segundos. Nós acreditamos que realmente devemos fazer uma redução de cargos comissionados. Só que o que nos preocupa, independente da coligação, é o número de partidos agregados. O número de partidos agregados, pela experiência que nós temos e pelo que nós vimos Brasil afora, nos remete a um cabide de emprego. E isso nos preocupa muito. Não queremos dizer que com uma coligação A, B ou C vai ter cabide de emprego, mas nos preocupa, porque nós, como gestores privados, a gente só consegue trabalhar com o número de funcionários, a gente só consegue gastar no máximo 30% da nossa receita com folha de pagamento. Então, o que acontece no governo atual e o que aconteceu em alguns governos e acontece no Brasil afora é isso: o gasto excessivo com pessoas desnecessárias. A prefeitura e o prefeito ele tem que gerar empregos e não ser a prefeitura ser a maior empresa da cidade. Perfeito, muito obrigado. Bem, como houve polarização entre os dois candidatos, entre o Aldo da Praiana e o João Emel, agora o Dirceu do Banco tem direito de escolher qualquer um dos dois para responder a sua pergunta. Quem é que você escolhe? Vou escolher o professor João Emel. Ok. 30 segundos para a pergunta. Tá. O plano de governo pessoal é feito com seminários com servidores públicos e pessoas da sociedade. Num desses seminários de segurança pública, a gente levantou com o tenente da Polícia Militar que o principal problema da violência em Itapema é a reincidência dos jovens. Qual é o programa de governo para acabar com a reincidência dos jovens, que desde a época do prefeito Sabino tem sido esquecido pelo poder público, e não há políticas públicas que acatem essas pessoas, esses cidadãos que também fazem parte do nosso município e farão a diferença no município amanhã e depois. A nossa candidata Nilson esteve conversando esses dias aqui, essa semana, com o comandante, onde o comandante disse, não quero usar a voz dele, mas foi nos relatado por ela, que ele sente falta daqueles programas de cultura, arte, nos bairros, esporte disseminados. Eram 3.200 crianças atendidas
pelo governo na época do prefeito Sabino, em que os projetos inclusive eram elaborados por mim dentro do gabinete. Esses programas é que tiravam as crianças da rua. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos todos são identificados com a questão do esporte, e por isso que eu não tive problemas com os meus filhos com drogas, bebidas, etc. Isso é o que deve ser feito. Devemos adotar essas crianças em contraturno para que seja retomado exatamente esses programas que nós já tínhamos, inclusive o carnaval de rua, que é uma coisa que também congrega pessoas de diversas culturas e que estão esquecidas, mas principalmente a questão dos programas de cultura e arte nos bairros. 30 segundos, isso. Eu sou muito fã do contraditório, porque aqui é um cenário contraditório, claro, aonde existem 2 candidatos, um que era prefeito, dois senhores, um que era prefeito e se diz que fez tanto pela política pública, que agora se aliou a vereadora que quase nada fez e inclusive até ontem se contrapunham nas ideias, se combatiam e agora estão aliados num projeto que é difícil de acreditar, que é um projeto que condiza com a realidade, é um projeto que não tem como a gente entender que esses 2 seres, dessas 2 entidades trabalharão juntos neste projeto. Nós temos uma união de 10 partidos em que tem um programa comum: ouvir as pessoas e trabalhar abraçado com as pessoas. A candidata Nilza foi vereadora e na sua reeleição foi a vereadora mais votada de Itapema, a primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores. As pessoas que nós visitamos, e você não vai junto, dizem aos 4 ventos que a vereadora Nilza fez muito pela cidade de Itapema, principalmente pela saúde pública de Itapema, coisa que o governo atual não fez e que nós fizemos. Por isso que eu acho estranho essa afirmação, e ela não é verdadeira. Dirceu, desculpe fazer essa constatação, mas quem se elege, quem se reelege com a esmagadora votação que ela teve na sua reeleição, não pode ter ficado sem ter feito nada durante 4 anos. Ok, é isso. Muito obrigado aos candidatos. Vamos para mais um intervalo comercial. Nós voltamos em seguida com um bloco parecido com esse. Candidato perguntando a candidato. Apresentar Eleições 2016 Cidade FM, no debate com os candidatos a vice-prefeito de Itapema. Estamos de volta, você aí acompanhando esse debate entre os candidatos a vice-prefeito da cidade de Itapema. Muita gente participando, muita gente pelas redes sociais, mandando perguntas para os candidatos. Infelizmente, não é assim, não pode ser assim, não dá para ser assim. Essas perguntas estão sendo naturalmente guardadas e vocês podem continuar fazendo perguntas, evidentemente, que serão direcionadas para o próximo debate, dia 29, aqui mesmo, com os candidatos a prefeito. O Ivan, uma palavrinha aqui, Ivan. Palavrinha sobre essa participação que você está acompanhando. O Ivan, para quem está acompanhando em casa, ele é o diretor, presidente aqui da Rádio Cidade e acompanha conosco, está conosco aqui participando, apresentando conosco, por que não? Está acompanhando, está fazendo, passando o tempo para os candidatos e também está acompanhando pelo monitor ali a participação enorme dos nossos ouvintes, né? Satisfeitos, né? Novamente, seu Silvio Lodi e ouvintes que estão nos mandando perguntas, infelizmente nós não pudemos fazer agora os candidatos, né? Porque esse tempo, nós precisamos de um tempo hábil, aonde nós selecionamos as perguntas e jogamos ao próximo debate político, que será no dia 29, aonde são o debate político dos candidatos a prefeito, dos 4 candidatos a prefeito. Então faça a sua pergunta, sem dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, Facebook, sem problema algum, que você terá o seu inteiro sigilo preservado. Pode ficar tranquilo, pode mandar a pergunta que seja. Nós vamos selecionar, obviamente que não colocaremos perguntas com baixo calão, sem dúvida alguma, mantendo a ordem, a disciplina, o respeito, mas sendo contundente, sendo cirúrgico nas suas perguntas. Façam, nós estamos aqui e vamos passar para os candidatos a prefeito no próximo dia 29. Muito bem, vamos então prosseguir e desta feita, como nós teríamos 4 candidatos participando, pela regra, a gente previa que o último candidato que perguntasse, naquela situação, que não teria quem escolher, ele seria o primeiro candidato no segundo bloco. Vamos manter essa regra, embora ele teve quem escolher, vamos manter essa regra só para não sair tanto da regra, já que tivemos a falta de uma pessoa, e esse cálculo foi feito exatamente naquela circunstância. Estou apenas adaptando, então. Então, o Dirceu do Banco escolhe para quem quer perguntar. Vou perguntar pro Aldo.
da Praiana. A mecânica é a mesma, Dirceu. Ok. Pergunta de 30 segundos, resposta do Aldo de 60, 30 segundos para a réplica sua, Dirceu, e mais 30 segundos para a tréplica do Aldo. Contando. Ok, eu vou trazer uma pergunta aqui dos servidores que estão manifestando grande apoio ao PSOL, que é a seguinte: o servidor não consegue progredir na sua carreira a partir dos 10 anos. Ele tem ali engessado pela lei 1496, 1497, que tem muitas falhas na sua concepção. Eu quero saber qual que é o plano de vocês para contemplar esses servidores que a partir dos 10 anos de trabalho já se sentem desmotivados porque não tem nenhum tipo de progressão no seu efetivo. Mas eu gostaria de uma resposta sincera e não eleitoreira. Com certeza, Dirceu. O nosso governo, ele vai respeitar o servidor público. Nós vamos criar no nosso governo, até em respeito à população, o Conselho Consultivo do Mandato. E esse Conselho Consultivo do Mandato, ele vai nortear e nos ajudar a governar essa cidade. E com o Conselho Consultivo de Mandato, o CISEM, que é o Sindicato dos Servidores, vai participar. E, anexo a isso, nós entraremos em contato, logo que iniciarmos nosso governo, nós vamos entrar em contato com o presidente do CISEM, para que juntos com uma equipe técnica, junto com o presidente do CISEM, nós consigamos dar uma qualidade, melhorar o plano de carreira do servidor, dar respeito a ele, fazer um plano de carreira que realmente contemple as suas necessidades e que o município consiga arcar. Nós acreditamos que o servidor público é um dos nossos grandes patrimônios. O servidor público, ele bem remunerado, ele bem atendido, com condição de trabalho, ele sem dúvida vai atender a população com mais respeito, com mais educação, com mais carinho, porque todo mundo gosta de ser bem atendido e todo mundo gosta de ser bem tratado. Dirceu. Vou trazer o projeto do PSOL, então, que é um projeto de criar, no princípio da isonomia, tratar os iguais como iguais e diferentes como diferentes, atender a cada cidadão servidor da forma que lhe é conveniente, da forma que vai melhor assistir às suas necessidades. E eu digo isso em nome de 54 professores que prestaram concurso público e agora estão isolados, lá sem progressão de carreira, sem regime de progressão de carreira, e tantos outros servidores que estão desassistidos plenamente pelas leis equivocadas instituídas por este governo, como que eu volto a frisar, que sempre foi um governo de 4 anos, nunca com um planejamento de 15, 20, que contempla o cidadão, o trabalhador e o funcionário público. Ok, 30 segundos. Com certeza, Dirceu, o nosso governo, ele não vai fazer um governo para 4 anos. Ele vai planejar essa cidade para no mínimo 25 anos, porque o crescimento dela é muito grande. E o número de servidores públicos que nós temos também automaticamente irá crescer juntamente com a Receita. Então nós vamos sentar juntamente com o CISEM para classe a classe, conversar classe a classe. Nós temos plena ciência que o professor é uma ferramenta importantíssima para as próximas gerações. Se nós quisermos segurança, se nós quisermos educação, se nós quisermos uma cidade melhor, nós temos que investir no professor. Eu sou do tempo que o professor era o meu segundo pai. Esse profissional realmente merece respeito. Perfeito. Agora o candidato Aldo pode escolher entre o candidato Dirceu ou o candidato João Emil. Quem você escolhe, Aldo? Vou escolher o Dirceu, até mesmo para a gente ser igualitário. Pois não. Dirceu, 30 segundos. Não é de hoje que o nosso município sofre com impactos ambientais provenientes da extração de barro e macadame em diversos pontos do nosso território. Como resolver essa lamentável situação? 60 segundos para a resposta, Dirceu. Essa pergunta é um presente, né? Porque o que nosso país padece é da falta de fiscalização, e Itapema não é diferente. Está na lei orgânica ali que prevê a extração de apenas 2 morros no município de Itapema. E isso é desrespeitado porque o grande poder aquisitivo dos exploradores destes recursos, ele supera a lei na teoria. Né? Na teoria e na prática em Itapema, porque em qualquer país civilizado, qualquer sociedade civilizada, isso não acontece. Aqui não há fiscalização, inclusive partes de quem combatemos agora politicamente são os que fazem essa exploração e estão sendo réus junto com a face, né, neste município. E eu volto a bater nesta tecla, que o que há aqui é poucas pessoas, poucos empresários que detêm poder aquisitivo e mandam nesta cidade. O nosso partido está aqui com uma proposta de trabalhar pela população e acabar com esse tipo de política. A velha política de velhos grupos, de velhos interesses. Esse é o posicionamento do pessoal em Itapema, e a gente vai combater seja quem for, independente do tamanho do empresário, a quem ele estiver ligado. Isso não nos abalará no combate. 30 segundos. O nosso governo também, sem dúvida, vai aplicar muito tempo da sua gestão na fiscalização. Mas não só na fiscalização e no cumprimento da pena.
Porque não adianta, hoje nós temos vários casos, você mesmo narrou, temos vários casos de várias multas que várias empresas de Itapema, vários empresários de Itapema, várias concessionárias de Itapema receberam e até hoje não foram pagas. Noticia-se que foi multado, mas não noticia o que foi resultado. Essas multas foram pagas, não foram pagas, onde é que está esse dinheiro? Isso é dinheiro público. Esse respeito a população merece. 30 segundos. Essas notícias, né, elas estão sempre calcadas no favor favorecerem os seus financiadores de campanha, né, tornando a cidade esse celeiro de absurdos. Aqui a gente contempla inúmeras coisas. Tu não precisa ser político, que eu quero deixar claro que eu sou bancário, não sou político, estou aqui porque os políticos de hoje não me representam, não representam minha família, não representam meus amigos, e isso é uma coisa que deve ser combatida, por isso que nós estamos aqui. Ok, muito obrigado. Repete-se a situação do primeiro bloco. Houve polarização entre os dois. Agora o candidato João Emel pode escolher entre o Disseu do Banco ou o Aldo da Praiana para responder a sua pergunta. Como é que eu vou escolher os dois? Minha mãe mandou escolher esse daqui, escolhe um. Vamos lá. Vamos lá, então. Quem que você escolhe? Meu amigo Aldo. O Aldo da Praiana. O Aldo, em 2007, 2008, 2009, foi construído o Parque Calçadão para fomentar o turismo aqui em nossa cidade. Deu um resultado fantástico, porque hoje as pessoas vêm praticamente todos os fins de semana aqui para a Meia Praia. É uma pena que esse patrimônio público tenha sido abandonado nesses últimos 3 anos e o pessoal todo da Meia Praia tem reclamado muito acerca disso. Qual o seu projeto em termos de turismo quanto a esse patrimônio público tão importante que hoje está abandonado? 60 segundos, Aldo. O nosso governo vai cuidar realmente do calçadão. Concordo com o candidato João Emel. O Parque Calçadão é uma excelente ferramenta turística, foi essencial para o crescimento populacional e de turismo em Itapema, do qual o Parque Calçadão, a última etapa também o nosso governo fez parte, fez a inauguração da última etapa. Nós vamos focar muito na segurança do Parque Calçadão e na manutenção do Parque Calçadão, porque nós vimos que nos últimos anos a manutenção não tem sido feita, e como a manutenção não é feita, ele se torna um parque sujo, ele se torna um parque jogado, e o parque jogado, ou qualquer lugar jogado, a tendência é que venham criminosos, é que venham pessoas que realmente não têm interesse em ordem. Nós temos que mudar isso, nós temos que criar uma guarda municipal para atender esse patrimônio público, tanto no Parque Calçadão, como também no nosso Mirante do Encanto, e também nós vamos fazer uma coisa uma correção que o governo atual acabou errando. Nós vamos fazer um calçadão na Praia do Centro, para que lá tenha uma ciclovia e volte o estacionamento na Praia do Centro. Essa semana nós estivemos na Praia do Centro e lá os comerciantes revoltados e assustados porque nenhuma carga e descarga consegue ser feita hoje. É um absurdo, é um descaso. Uma pessoa, ela quer usar um restaurante, não tem. Uma pessoa quer usar um banheiro, não tem. Como é que nós vamos trazer turista desse jeito? 30 segundos. É importante e bem colocado pelo Aldo, inclusive o seu Ivanor participou desse projeto. O projeto do calçadão do centro já está pronto, já foi feito a parte do asfaltamento e da iluminação, falta apenas fazer o calçadão. Nós também temos como projeto um calçadão no canto da praia que seja integrado ao calçadão do centro e que o calçadão do centro seja integrado ao calçadão da Meia Praia. Para isso também nós poderíamos usar, e eu vou cuidar disso pessoalmente, de uma licitação para uma marina público-privada, para que possa haver exploração privada e possa ter marinas públicas para as pessoas que aqui vêm com seus barcos. E essa empresa que for fazer ou que for vencer essa licitação, terá ela a responsabilidade de fazer essa reestruturação, principalmente também na Praça da Paz, que é um cartão postal que precisa também ser restaurado para dar uma nova cara para o centro da cidade de Itapema. Ok, 30 segundos para réplica. Realmente, eu concordo. A Praça da Paz, ela infelizmente, na última gestão não foi utilizada. No último governo do qual o PRB participou, e o governo que o candidato João também participou, foram feitos vários eventos, foram feitos vários shows, foi feita uma decoração natalina, coisa que hoje nós não temos em Itapema. Como é que uma cidade turística quer turista desse jeito? Nós temos que respeitar a nossa população, nós temos que tratar bem o nosso munícipe, nós temos que tratar bem o nosso turista e principalmente explorar o turismo, não o turista. Temos que mudar essa concepção. Ok, muito obrigado aos candidatos. Nós vamos então para mais um intervalo e voltaremos em seguida com as considerações finais.
Voltamos a apresentar Eleições 2016 Cidade FM, no debate com os candidatos a vice-prefeito de Itapema. Estamos de volta, 21h22, aqui Rádio Cidade Litoral de Itapema, com o debate entre os candidatos a vice-prefeito da nossa querida cidade, do nosso querido município. Chegamos ao final e antes de passar a palavra para os candidatos, eu quero salientar que fiquei muito satisfeito, muito contente em poder conduzir esse debate, esse programa aqui na Rádio Cidade de Itapema, pelo alto nível que os senhores demonstraram. Realmente, a cidade de Itapema está de parabéns pelo alto nível dos seus candidatos a possível vice-prefeito da cidade de Itapema. Bem, conforme o nosso regulamento, cada candidato terá agora 150 segundos, 2 minutos e meio. É um bom tempo? Se compararmos com o horário da propaganda política, vocês não teriam esse horário. É um bom tempo para realmente conversar com o seu eleitor. São 2 minutos e meio para cada um e não poderá haver apartes, não poderá haver interrupções. Só que é por sorteio, de acordo com... os 3 estão aqui. De acordo com o nosso regulamento, eu vou sortear pela ordem e vocês vão obedecer. Eu já tinha revisado. Tá tudo certinho. Eu sou ligeiro. Estão aqui os 3, então. Vamos então fazer o sorteio. Quem fala primeiro, estou com 2 aqui, não, estou com um só. Quem fala primeiro é o Dirceu de Oliveira. O Dirceu do banco terá então 2 minutos e meio para fazer o seu pronunciamento. Okay. Valendo. Eu gostaria muito de trazer aqui novamente a consciência do cidadão eleitor de Itapema para um voto útil, que houveram manifestações desde 2013 por uma mudança na política. Então os senhores têm a oportunidade agora de fazer de fato esta mudança, né? Neste momento os senhores de Itapema estão privilegiados, não querendo dizer que nós somos melhores que ninguém, mas os senhores são privilegiados por ter um partido com o PSOL, com servidores públicos, sem alianças, sem coligação, sem financiamento de campanha. Não devemos nada a ninguém, entraremos na prefeitura de cabeça erguida sem dever nada para ninguém. A nossa aliança é com o povo, com as pessoas de Itapema, com o cidadão trabalhador. Nós não somos aventureiros, nós temos um plano de governo que contempla todas as pautas, com mais de 14 páginas feitas pelos servidores públicos, que estão interessados pelo cidadão dos bairros, que são afetados diretamente pela gestão pública de Itapema, né? E nós estamos aqui hoje não só como um voto de protesto para gritar, espernear. Nós não somos radicais que não temos consciência de aonde a gente vive e como são as coisas no município. Nós temos plena consciência, somos servidores públicos, nós somos formados, nós somos instruídos, nós não estamos aqui ao acaso. Nós estamos construindo um plano de cidade desde 2012, nas eleições, participamos das manifestações e somos adeptos a esse movimento de renovação da política. Então, se você quer renovar a política em Itapema, você tem oportunidade, você tem uma opção. Não se venda, não se iluda por carreata, não se iluda por bandeiras. Bandeira não muda nada, carreata não muda nada. Isso daí são políticas antigas que eu não vejo a hora de acabar, porque a gasolina desperdiçada ali, o material desperdiçado ali é pago com o nosso imposto, tá? Isso é uma política vencida. Deveria acabar com isso no país. Isso até enoja muitas pessoas. Nenhum cidadão de bem levanta, sai, deixa de ficar com a sua família para ficar 2 horas no sol quente, sem que e esse tipo de comportamento faz com que as pessoas de bem se iludam. Não é isso, não mostra força, isso mostra apenas que tu tem um tempo ocioso que tu pode desprender para passear na rua. Não é isso que a gente defende. Então, nós estamos aqui para pedir o seu voto, o voto consciente, o voto de protesto, o voto de mudança, o voto no partido PSOL, Partido Liberdade. Socialismo e Liberdade é o voto que defende a classe trabalhadora, todos os trabalhadores, os empresários, os pequenos e grandes empresários que querem em Itapema construir uma cidade melhor, uma cidade mais justa, mais igualitária, com acesso a todo tipo de infraestrutura para todas as pessoas, né? Sem restrição a empresários ou pessoas de menor poder aquisitivo, né? Então, é esse tipo de política
que nós defendemos aqui é uma nova política. E vocês têm jovens servidores públicos que não precisam da prefeitura para viver, tanto faz eu trabalhar no banco como eu trabalhar na prefeitura, que eu seria um servidor público igual. Estou aqui para ser servidor público, não para ser senhor dessa sociedade. A gente apela pelo voto consciente. Você tem a oportunidade hoje de fazer a diferença no seu município. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, candidato Dirceu do Banco. E o próximo candidato a fazer uso da palavra, por 2 minutos e meio, é o candidato Aldo da Praiana. Boa noite. Gostaria de agradecer novamente à Rádio Cidade, a Rádio 10 da cidade, por oportunizar esse debate. Agradeço a cordialidade e a educação de todos os candidatos durante esse debate. Foi realmente um debate em alto nível. Agradeço o mediador Silvio Lodi pela condução do mesmo, com uma excelência. Gostaria de pedir ao eleitor itapemense que analisasse nossas propostas. Tenho certeza que a coligação Inovar Itapema e Mudar de Verdade é a melhor opção para gerir a nossa cidade pelos próximos anos. Não só pelos próximos 4 anos, mas pelos próximos 20 anos. Eu gostaria de pedir que vocês recebam os nossos materiais, que visitem a nossa página no Facebook, Ivanor e Aldo 10, que analisem o nosso plano de governo, que curtam e compartilhem a página, pois a nossa campanha é assim, com a participação de todos. Nossa coligação é composta somente de 2 partidos, fato que viabiliza a nossa gestão, pois todos sabemos que as coligações gigantes são futuros cabides de emprego na prefeitura. Nossa campanha está sendo realizada com recursos próprios, sem financiamento de pessoas interessadas em obter privilégios e nem de empresas que prestam serviço ao poder público. Não compramos votos, não pagamos para entregar material, não fornecemos gasolina. A nossa proposta é de uma política de ideologia. Caso contrário, não estaríamos colocando o nosso nome à disposição. Somos todos empresários, profissionais liberais que não precisam da política para viver. O nosso governo vai ser um governo técnico, com participação popular, apoiado pela sociedade organizada através do nosso Conselho Consultivo de Mandato. Eleitores de Itapema, tenho certeza que realizaremos uma gestão que ficará na história de nossa cidade, iniciando um tempo novo, onde o recurso público será gasto e será aplicado de forma séria e responsável. Uma administração que valorizará o serviço público e que realmente cuidará da nossa cidade. O eleitor de Itapema merece respeito, não merece esmola. Venham conosco, participe dessa mudança. Em 2 de outubro, vote 10 para inovar Itapema e mudar de verdade. Ivanor e Aldo da Praiana, que Deus nos ilumine. E eu gostaria de particularmente agradecer a minha família, que em todos os momentos esteve presente comigo e está. Minha mãe, que faz um bom tempo que eu não consigo visitá-la, mas eu sei, minha esposa, meus filhos, que a minha esposa aguenta a barra em casa, não é fácil, está com o pai longe, mas a gente sabe que a nossa função de pessoa na sociedade é fazer isso, é ajudar as pessoas, é brigar para que a nossa cidade tenha uma vida, brigar que nós não acabamos sem água daqui a um tempo, brigar que nós tenhamos uma praia, brigar que nossa praia não fique poluída. Nós merecemos isso, e eu não faço isso só por mim e pela minha família, eu faço isso pelas próximas gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. E agora o candidato João Emel para os seus 2 minutos e meio. Eu quero agradecer à rádio, quero agradecer ao Silvio Lodi pela excelência da coordenação, ao Ivan, diretor, ao Marquinhos, ao nosso cameraman ali, que nos filma nesse momento, e quero dizer que os nossos militantes, quero cumprimentar os nossos militantes, principalmente os candidatos a vereador, que deixaram dos seus afazeres para serem os representantes do povo. O vereador representa o povo, aquele que vê a dor do povo e vai nos trazer para o governo as informações necessárias para um governo transparente, um governo priorizado e que dará prioridade principalmente à saúde pública, um governo que dará prioridade à educação pública, um governo que dará prioridade à segurança pública nesse município, que dará prioridade à geração de emprego e renda, quando nós faremos efetivamente, de forma definitiva, a instalação do parque industrial, que são 130 mil metros quadrados de área, que está disponível para que as empresas se instalem aqui e gerem emprego e renda. Não só o turismo, mas também empresas de alta tecnologia que possam alavancar
e dar a essa juventude que hoje se forma, e eu que sou professor há 30 anos na universidade, sei da dificuldade que os jovens sentem ao sair da faculdade, e mesmo aqueles que saem do ensino médio, que hoje não tem uma referência, uma oportunidade de emprego. Eu quero agradecer a candidata Nilza por estar junto nesse projeto de modernização administrativa, nesse projeto que adotará os princípios da gestão pública, principalmente aqueles previstos no artigo 37 da Constituição, que é o da legalidade, da moralidade pública, da publicidade dos atos administrativos, da eficiência, principalmente, para que a gente alcance o resultado sem muito custo e que a gente abandone de vez as páginas policiais nesse município. Nós não podemos mais aceitar, e isso concordo com os dois candidatos, que esse município, que é tão belo e que o turismo traz e atrai tantas pessoas, sendo o terceiro polo turístico dessa cidade, possa ainda figurar nas páginas policiais. Quando eu vi o Silvio Lodi falar em aquário, quase me arrepiei, porque me lembrei de um peixe que anda rodando aqui os cofres públicos aqui do município. Então eu tenho consciência de que nós podemos fazer muito por esse município, alavancando o progresso desse município, fazendo com que ele ressurja novamente como algo que possa dar orgulho às pessoas, que as pessoas possam ser felizes novamente, que as pessoas possam ter orgulho de dizer que moram aqui. E quero aqui agradecer o povo de Santa Catarina, que recebe tão bem os gaúchos, os paranaenses, as pessoas do oeste. Ou seja, nós estamos aqui porque nos apaixonamos. A Nilza, que é daqui, a nossa grande candidata a prefeita, é daqui e ama esse município. Então, votar no 55 significa votar novamente numa honestidade e numa transparência na gestão pública. E isso nós fizemos durante 6 anos, e isso é que vamos fazer ao longo de 4 anos, se Deus quiser. Muito obrigado, Chico. Obrigado, candidato João Emel. Muito obrigado, candidato Dirceu, candidato Aldo. Parabéns. E eu passo a palavra para o encerramento desse nosso debate ao diretor-presidente da Rádio Cidade, Ivan Resner, que acompanhou o tempo todo, esteve aqui o tempo todo. Você que não estava vendo pela internet, estava ouvindo pela rádio, ele estava aqui o tempo todo, controlando o tempo, nos orientando e participando, enfim, desse debate, que é a menina dos olhos dele. Senhores ouvintes, eu agradeço a audiência de todos nesse momento, que estão ligados no nosso município, vendo as melhores propostas. Que nós tivemos aqui hoje à noite um debate de alto nível, sem dúvida uma educação exemplar, digna de futuros políticos. Isso sim, é digno de futuro político. Colocaram suas propostas, souberam se posicionar nas perguntas e nas respostas. Eu lhe dou os parabéns ao Aldo Apraiana, ao Dirceu do Banco e o professor João Emel, assim como nós chamamos. Eu quero agradecer a todos que participaram essa noite, ao Roberval, nosso cameraman, ao Marquinhos, que esteve à frente aqui da mesa de coordenação de mesa, seu Silvio Lodi, a Polícia Militar, que também esteve aqui presente hoje, ao Aldo da Apraiana, enfim, escapei alguns aqui, e nossos colaboradores, perdão, e todos os nossos colaboradores que estiveram aqui, mas é uma forma de nós trazermos hoje à noite ao ouvinte itapemense o que nós sempre quisemos, o que nós sempre pleiteamos. Era o quê? Eu sempre falo e vou falar incansavelmente. É a nossa identificação do nosso município. Nós temos uma identificação. Tempos atrás, nós nunca tínhamos um debate político nessa cidade porque nós não tínhamos uma emissora de rádio. Hoje nós temos uma emissora de rádio nesse município e ela é dos nossos itapemenses. E nós estamos cumprindo o nosso dever, aonde é que eu assumi com o Ministério das Comunicações, aonde trazer a transparência, onde é que eu trouxe a transparência e tudo que dela pudesse trazer junto à emissora de rádio. Estou trazendo hoje à noite a vocês. E estou trazendo a todas as pessoas que trago aqui, eu trago paz, eu trago propostas, eu trago oportunidades e é o que nós estamos colocando. Eu agradeço a todos novamente, muito obrigado. Não posso deixar de falar da nossa pesquisa eleitoral que a Rádio Cidade fez. Amanhã nós estaremos divulgando essa pesquisa, assim como a primeira pesquisa que foi feita. Certa feita foi impugnada por algum partido político que achou que estavam sendo fraudada, mas isso não aconteceu. Por quê? Nós temos aqui o ato proferido pela juíza eleitoral, na qual nos deu o direito, que vocês podem acessar o site, onde é que ela está estampada, o despacho da juíza, onde é que a juíza eleitoral, a doutora Andréa Vaz, e também o Ministério Público, onde é que não viram
nenhum meio que fosse fraudada a pesquisa, onde é que nós estávamos iludindo o eleitor, assim como algum jornal, alguns meios de comunicações ventilaram, enfim, colocaram nas mídias sociais. Isso não acontece. Estamos aqui trazendo a transparência. Amanhã nós vamos falar uma nova pesquisa eleitoral. Façam as contas no final desse pleito eleitoral. E vocês vão ver como é que nós nos posicionamos. Como está sendo feita a evolução do seu candidato. Na semana que vem nós estaremos passando também dos 20 vereadores mais lembrados. Será uma pergunta espontânea ao entrevistado. O entrevistador fará uma pergunta espontânea ao entrevistado, aonde ele vai falar qual é o seu candidato de sua opção. Nós não daremos a estimulada. Ele será espontâneo. Vamos trazer 20 candidatos, também vamos colocar aqui no rádio. Então a transparência nós estamos trazendo a todos, não estamos iludindo ninguém, nós estamos fazendo a coisa correta, e eu acho o seguinte, que as pessoas que se comportarem nessa eleição serão os eleitos, sem dúvida alguma. A todos novamente agradeço, deixo o meu boa noite a todos vocês, e as pessoas que hoje à noite mandaram as perguntas, nós selecionaremos e passaremos agora no dia 29, que será o último dia do debate político. Também não vou deixar de certa forma, convidá-los, os futuros candidatos, ou futuro prefeito da nossa cidade, que será o gestor público para mais 4 anos. Assim mostrou hoje a importância dos nossos candidatos a vice-prefeito. Eles são importantíssimos nesse pleito eleitoral e no processo futuro que será daqui a 4 anos. A todos uma boa noite, muito obrigado, fiquem com Deus.